À sexta-feira fazemos o balanço da semana com Vítor Ramalho, economista. Bom dia, Bom Vítor, e dia. muito obrigada pela sua presença. Obrigado. E ouvíamos há pouco a reação de José Sócrates àquilo que considerou terem sido palavras de Passos Coelho que o atingiram, e no final da carta enviada pelo antigo Primeiro-Ministro ao Diário de Notícias, Sócrates desafiava Passos Coelho a explicar-se. São de resto também explicações que o PS quer do Primeiro-Ministro, mas que ao que parece não sei se serão concedidas. Vamos lá ver, há aqui duas questões completamente diferentes. Uma é a obrigação que impede sobre qualquer cidadão, e muito mais por cidadãos que desempenham funções em órgãos de soberania, nomeadamente no Governo, e particularmente do Primeiro-Ministro ou do Presidente da República, no sentido de salvaguardar na prática aquilo que a Constituição e a legislação ordinária estabelece, que é a presunção de inocência de qualquer pessoa. Sobre esta questão, é muito condenável que um Primeiro-Ministro, embora sem citar o nome do arguido, neste caso de José Sócrates, faça de uma forma clara, que toda a gente entendeu que se lhe dirigia, publicamente, condenando-o como se ele, o Primeiro-Ministro, fosse juiz. Isto é absolutamente inaceitável e está em contraposição total com a posição inicial que assumiu. E, de alguma maneira, sendo uma contradição, dá exemplos negativos para a opinião pública perante a passividade do Presidente da República, que é o garante da Constituição e o garante do regular funcionamento dela. Postas as questões nestes termos, questão completamente diferente, tem a ver com aquilo que se passará quando, eventualmente, e se houver acusação a José Sócrates e se ele se sentar no banco do réu. Mas aí não é possível. No caso de Passos Coelho. Sim, aí não é possível de maneira nenhuma qualquer pessoa responsável dizer o que se vai passar. No caso de Passos Coelho é completamente condenável. Aliás, a forma do exercício de fazer política deste Primeiro-Ministro, não só de uma forma deselegante, mas por desrespeito absoluto perante a Constituição, como várias vezes evidenciou, e perante a própria lei, é notória. A Constituição e a lei garantem que qualquer pessoa que seja preventivamente presa e que sobre ela não haja acusação tem uma presunção de inocência. Mas portanto, estamos a dispersar o tema. Não estamos. O que ele disse é condenável. É inaceitável o que o Primeiro-Ministro disse. Mas sobre as dívidas, em concreto, à Segurança Social? Isso é uma questão outra. Sobre as dívidas à Segurança Social, desculpe, eu não relacionei as duas questões. Sobre as dívidas à Segurança Social, vem na mesma linha de um Primeiro-Ministro que exige dos outros aquilo que ele próprio se nega a cumprir. Quer dizer, ele exige com uma mão o cumprimento da legislação fiscal aos cidadãos em geral, de uma forma muito penalizadora, porque qualquer pessoa que hoje não tenha possibilidades de regularizar as suas dívidas à Segurança Social, ninguém lhes pergunta se tem possibilidades ou não, por isso simplesmente há execução imediata. Mas ele diz que não foi notificado pelos serviços. Mas não tinha que ser notificado, isso é uma loucura completa, mas não tinha que ser notificado uma pessoa. Porque, ouça, você tem que ser notificada para pagar as suas obrigações fiscais. Se as dívidas estiverem em atraso? Não, ouça. Vamos lá ver. A partir do momento em que o desconhecimento da lei a ninguém aproveita. Isso é básico. Olha, também da Constituição você não pode invocar eu não paguei porque desconhecia a lei. Ou eu não paguei porque não fui notificado. A obrigação venceu-se. E, portanto, no seu caso, como em relação a qualquer pessoa que incumpra, independentemente de notificação, há de facto uma violação fiscal. Isso é uma coisa, certo. Mas por outro lado, os serviços deixaram prescrever uma dívida de Passos Coelho de mais 100 e tal mil contribuintes. Ouça lá, mas isso não anula, como é evidente, a obrigação de um cidadão que por acaso não é um cidadão normal, é um cidadão que é Primeiro-Ministro e que é suposto dar exemplo na sua vida, no seu conjunto, independentemente de ao tempo não ter responsabilidades políticas. Porque se alguém tem esta conduta, uma conduta prevaricadora da legislação, não tem condições para ser Primeiro-Ministro ulteriormente. Isto na sua opinião, Passos Coelho devia demitir-se? Em qualquer país civilizado isto ocorre. Devia ou não?
Devia, com certeza, qualquer país civilizado. Ainda há tempos, na Suécia, ocorreu um facto relativamente menor do que este. Por causa de uma taxa de televisão. Exatamente, imediatamente a pessoa se demitiu. Olha, aqui há muitos anos, o ministro da Indústria, por um alegado assalto a uma moradia, que o filho cometeu, neste caso Walter Rosa, que foi ministro da Indústria, ele imediatamente se demitiu. Vitorino, quando foi o ministro da Defesa, suponho que da Defesa, pelo facto de não ter pago alegadamente uma CISA, que aliás até pagou em dobro, demitiu-se. O mesmo sucedeu com Morteira Nabo. Portanto, nós temos aqui exemplos que contrastam em absoluto com esta aceitação do Primeiro-Ministro, que acha que é impune a tudo. Mas se olharmos para a entrevista que deu ao Expresso no fim de semana, em que pediu maioria absoluta e que diz que merece ser Primeiro-Ministro por mais 4 anos, percebe-se que não se quererá admitir. Não, há aqui um dado completamente irrealista deste Primeiro-Ministro que vive na estratosfera. Qualquer sondagem que nós analisemos hoje em dia, o que ela evidencia, é que 2/3 dos cidadãos, eu repito-lhe, 2/3 dos cidadãos estão contra este governo. Mas nas sondagens que saíram no fim de semana, as sondagens do fim de semana dão empate técnico ao PS e ao PSD coligado com o CDS. Não, dão 2/3 dos cidadãos contra o governo. Outra questão é, o Partido Socialista tem uma diferença grande em relação à coligação? Não tem. Mas isso não invalida a questão de fundo. Quando houver eleições, o que vai objetivamente ressaltar é o esmagamento neste governo. Mas voltando a uma questão que é recorrente, quando é que António Costa mostra a estratégia que tem para governar o país? Vamos lá ver. Não devia já ter apresentado ideias concretas? De alguma maneira, ele já demonstrou em vários domínios, mas ninguém até à data apresentou nenhum programa de governo. Que eu saiba, nenhum partido até à data apresentou nenhum programa de governo. Nem o PSD, nem o CDS, nem o PC, nem os Verdes, nem o Bloco de Esquerda, nem o Tempo para Avançar, nem o LIVRE. Mas percebe-se que este governo, se voltar... Porque é que há de ser o Partido Socialista a apresentar antes de todos os outros? Mas o Partido Socialista oferece como alternativa. Este governo está no poder neste momento e percebe-se pelas palavras do governo que terá de continuar a mesma linha que tem seguido até aqui. Não, eu acho que deve ter uma política clara de ruptura. Aliás, o António Costa... O Espaço Escolha ainda na entrevista dizia que se António Costa for para o governo não tem margem para fazer muito diferente do que este governo fez até agora. Mas isso é o que pensa um primeiro-ministro que está desatento à evolução na Europa. E o que a Europa evidencia, independentemente daquilo que se passou na Grécia, com o qual, obviamente, não estou na generalidade de acordo, mas compreendo a reação popular, está a tocar a população genérica da Europa. E vai haver uma série de eleições na Europa, olha, em Espanha, desde já nas autárquicas, depois nas legislativas, e o resultado vai ser esmagador relativamente à oposição ao governo. Parece-lhe, por exemplo, que a posição de ruptura assumida pela Grécia está a dar os frutos que era suposto dar? Vai dar, porque eu tenho dito várias vezes o seguinte, para percebermos bem isto. Nós não podemos perguntar aos povos que lutaram pela independência dos seus países contra o colonialismo se eles achavam que os países iam ficar melhor ou pior. Eles queriam era ser independentes e soberanos e logo a seguir se veria, porque isto é tal como um escravo que se liberta, nunca se sabe o que é que ele a seguir vai encontrar. Portanto, a Grécia o que fez foi um grito de revolta relativamente a uma situação inaceitável. Mas na prática não está a conseguir aquilo que quer, pelo menos nos termos em que desejava. Eu não estou nada de acordo consigo. Eu acho que a Europa não tem saída a não ser ir encontrar uma solução com os gregos que salvaguarde a sua permanência no euro e que salvaguarde naturalmente soluções que são soluções de flexibilidade relativamente à troca. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas, porque senão a Europa, quer do ponto de vista geopolítico, pela localização da Grécia, quer do ponto de vista económico, vai sofrer muito. Eles podem dizer o que quiserem, o Schäuble pode afirmar o que quiser, simplesmente a mudança é inevitável. Vamos olhar também para a auditoria forense ao BES, com algumas conclusões sobre Ricardo Salgado, entre elas que desobedeceu por 21 vezes ao Banco de Portugal. A primeira pergunta é se os resultados desta auditoria lhe causam perplexidade. Não causam. Eu devo lhe dizer o seguinte, nós, ainda pegando na pergunta anterior que me fez, nas duas que me fez, e agora no que se está a passar,
não é impunemente que nós chegamos à situação em Portugal a que chegamos. As nossas elites económicas e financeiras e políticas, mas mais estas as primeiras, são um desastre absoluto. Um desastre absoluto. Nós assistimos na Comissão de Inquérito ao BES, na Assembleia da República, a um desfilar de personalidades tidas por grandes gestores, alguns deles premiados internacionalmente, que revelam, Albava, por exemplo. Que revelam um desrespeito absoluto e inacreditável pelas regras de conduta mínimas que deviam manter, mínimas, não assumindo as suas próprias responsabilidades e com uma cobardia sem limites. E este desfilar, aos olhos dos portugueses, traduz de facto o que parte das elites empresariais portuguesas representam. Eu não direi todas, parte. E aquela parte que manipulava a comunicação social pelo poder que tem, em função da crise, de jogar com o publicitamento das suas próprias ações e condicionando a generalidade da comunicação social. Bom, postas as questões nestes termos, não me espanta rigorosamente nada aquilo que se passou, que traduz, ao nível da auditoria, o desrespeito absoluto pelas diretivas do Banco de Portugal, a existência de práticas dolosas, é isso que é referido. E percebe-se que esse desrespeito pelas ordens do Banco de Portugal foi deliberado? Como é evidente, o que está lá escrito na Comissão, na auditoria, é exatamente isso. Eu faço esta pergunta porque muito se tem acusado o Banco de Portugal de ter responsabilidades. 21 violações grosseiras só num dos blocos dos 5 que foram analisados. Ainda assim não lhe parece que o Banco de Portugal devia ter sido mais rápido? Completamente, quer dizer, o Banco de Portugal, entre junho de 2013, em que essa situação é detectada, aliás, dezembro de 2013 e junho de 2014, lavou as mãos como Pilatos, sabendo que a conduta generalizada da administração era reprovável, manteve-a no exercício de funções, permitindo o agravamento da situação. Portanto, isto é uma forma também grave de responsabilização do Banco de Portugal. Vítor Ramalho, muito obrigada pela sua presença e análise e até para a